Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a presença do Senhor está na nossa casa, está abençoando tudo que diz respeito a nós e está nos protegendo. Oramos, Pai, nos rendendo totalmente a Ti e reconhecendo que Tu és soberano na nossa vida. Colocamos o dia de hoje, nossa família, colocamos o nosso amanhã diante do Senhor. Também oramos para que o Senhor nos guie em nossas decisões, para que nossas decisões sejam sábias e estejam alinhadas com a vontade do Senhor. O que não for do Senhor para a nossa vida, tira do nosso caminho e estabelece a Tua vontade na nossa família, na nossa vida, Pai. No nome de Jesus, dá-nos espírito de sabedoria, dá-nos graça, dá-nos favor e que essa presença do Senhor revista a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero continuar uma palavra que eu comecei ontem, onde eu estava falando sobre a vida de Davi e sobre a unção de rompedor que habitava na vida deste homem. A unção de Deus é fruto de uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus Davi tinha. E essa unção do rompedor estava sobre ele. É por isso que ele saiu detrás das malhadas e foi colocado no trono de Israel. E foi um dos reis mais importantes da história de uma nação. E também ele representa algo no mundo espiritual. Por que Davi representa algo? Porque Jesus veio da descendência de Davi. É por isso que nós cremos que Davi, por ter sido um homem segundo o coração de Deus, ele também foi escolhido pelo Senhor. Mas ele foi escolhido pelo Senhor, mesmo apesar dos seus defeitos, mesmo apesar dos seus erros. Hoje, nós vivemos uma sociedade que espera a perfeição de tudo e a perfeição de todos. A Bíblia diz que aquele que não tropeça em palavras, tal pessoa é perfeita. Todos nós temos falhas, todos nós tropeçamos em palavras, mas muitas vezes esse espírito julgador que existe no mundo, ele tenta destruir a vida das pessoas, porque a Bíblia diz que Satanás é o acusador. Não aceite acusações. Se Deus te perdoou, você está perdoado. Não cometa os mesmos erros, mas se cometer, saiba que você tem um advogado justo, como está escrito lá em 1 João, que pode cuidar de você, que pode guardar a tua vida, que pode lhe livrar de todo o mal. O Senhor me disse, e eu quero compartilhar com você, o Senhor falou muito comigo nessa palavra de Davi. E uma das coisas que o Senhor tem me dito muito é aprender a viver os processos. O Senhor tem me dito muito sobre isso, sobre aprender com os processos. Aprender com os processos, assim como Davi aprendeu. Davi, ele teve que lutar com o leão, com o urso, com Golias, com um rei louco, o perseguindo a todo momento. Quem carrega a unção de Deus vai passar por processos. E o processo de Deus não é para te matar. O processo de Deus é para que você possa se render mais a Deus. Nós passamos por processos para chegar no lugar do nosso propósito, já preparados, sábios e principalmente dependentes do Senhor. Um dos propósitos do processo é tornar você mais dependente de Deus. Um dos processos do propósito é tornar você totalmente rendido a Deus, totalmente entregue ao Senhor. E Davi,
passou por muitos processos. Ele teve que lidar com muitas situações até se tornar um homem segundo o coração de Deus. O Espírito de Deus é capaz de fazer uma pedra, como a que Davi usou para matar Golias, a arma mais poderosa de guerra. Tudo o que Deus precisa é que você confie nele, é que você creia que Ele está com você no meio dos processos. É por isso que a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Ou seja, o Senhor muitas vezes não nos livra dos problemas, das adversidades aqui dessa vida, mas Ele nos dá graça e Ele nos faz também entender o porquê que aquela situação aconteceu, o porquê que Deus permitiu que aquela situação ela viesse para o nosso caminho. Entenda, se Deus está permitindo com que uma situação aconteça na sua vida, se Deus está permitindo com que alguém se levante contra você, se Deus está permitindo com que alguém seja injusto com você, Deus está permitindo isso por um motivo. Deus está permitindo para tratar de você, Deus está permitindo para mostrar alguma coisa que você não está vendo. Sabe qual que é o nosso engano? É pensar que Deus não está trazendo uma lição para nós por meio de uma situação. O que Deus está querendo falar? Por que Deus tem permitido determinadas situações na nossa vida? Daí você diz assim: puxa, mas eu não precisava nem passar por isso. Quantos de vocês já pensaram isso? Eu não precisava passar por isso. Eu já conheço essa pessoa, eu não preciso passar por isso. Eu já sei. Mas e se Deus está querendo lhe mostrar uma coisa além? E se Deus está querendo lhe revelar algo que você até agora não entendeu da parte dele? É por isso que por trás de uma divergência, por trás de uma adversidade, por trás de uma situação caótica, muitas vezes Deus está querendo falar algo com você que você não pensou. É por isso que nós temos que orar a Deus para que o Senhor nos mostre, para que o Senhor nos revele o que há por trás de determinadas situações. Por que Deus está permitindo determinada situação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família? Uma das coisas também que eu aprendo é que Davi aprendeu a lidar com um gigante maior do que Golias. Sabe qual que é um dos maiores gigantes que existe? As lisonjas dos homens. Davi, para ter sido um grande rei, Deus teve que ensinar ele a lidar com as lisonjas, porque a Bíblia diz que se ouvia cantar no acampamento que Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Ou seja, Davi estava sendo engrandecido pelos homens, estava sendo honrado. E aqui existe duas situações. Primeiro, a de Davi aprender a lidar com a fama, Davi aprender a lidar com o elogio das pessoas, as pessoas dizendo: Davi, você é o cara, você é um homem ungido por Deus, você tem sido incrível, Davi. E uma segunda situação, daqueles que estão ao redor de Davi aprenderem a lidar com a fama do menino que tinha promessa de Deus de ser rei. E isso causava inveja, causava estranheza, porque eles pensavam assim: puxa, mas Davi está recebendo uma honra, Davi está recebendo uma glória que só Deus pode receber. Entenda uma coisa, aí nasce a inveja. Quando as pessoas acham que outra pessoa não deve ser honrada, quando outra pessoa não pode ser abençoada mais do que você, aí nasce a inveja. Quando nós não aceitamos que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus levante pessoas que estão próximas de nós. O fato de eu não aceitar que você se torne bem-sucedido, o fato de eu não aceitar que você receba, honra da vida de outras pessoas, isso mostra que há um problema em mim de desonra. Isso mostra que há um problema em mim
que precisa ser tratado, de inveja. Então eu vejo que Davi teve esses dois problemas. Ele teve o problema de saber receber essa lisonja e entregar para Deus, porque Davi teve que aprender a não viver das lisonjas. Você não pode nem viver das críticas e nem das lisonjas. Você tem que viver dependente de Deus, certo? Porque às vezes aquele que hoje faz lisonja, amanhã lhe critica, certo? E aquele que critica tem um objetivo, tentar te destruir. Então você não pode deixar nada entrar, nem o elogio, nem a crítica entrar dentro do seu coração. Então há pessoas que podem hoje te elogiar e amanhã te criticar. Aprenda a depender de Deus, aprenda a devolver tudo a Deus, a dar glória a Deus. Aprenda a não deixar isso entrar no seu coração e tirar a sua dependência de Deus. Você precisa de Deus. Você depende de Deus. Ele é o Senhor da tua vida. E é o segundo perigo das pessoas que estão ao teu redor e que por inveja muitas vezes vão querer o que é teu, não sabem lidar com a honra que Deus está te dando. E isso acontece em vários momentos da nossa vida. Isso acontece no trabalho, isso acontece na igreja, isso acontece na família, isso acontece no meio de uma cidade. Quando Deus começa a honrar, quando Deus começa a abençoar uma pessoa, quando uma pessoa começa a prosperar, quando as coisas começam a melhorar para uma pessoa, certo? Tem gente que não vai lidar bem com isso. Tem gente que não vai lidar, sabe, com a sua vitória, não vai lidar com os elogios que você recebe, não vai lidar com as suas vitórias. E sabe por quê? Porque dentro do coração daquela pessoa há um mal. Há um mal que não saiu dela. Há um mal que está agindo na vida dela. Também, em Provérbios 26, verso 28 diz: a língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha ferido, e a boca lisonjeira opera a ruína. Você está vendo que aqui em Provérbios fala das duas pessoas? Fala da pessoa que lisonja, a pessoa que elogia, e fala da pessoa que critica, da pessoa que fala mal. Diz que ambas são perigosas, mas o elogio é eu que tenho que lidar, assim como eu tenho que lidar com a crítica. Agora você tem que lidar também com a crítica e também com o elogio. Amém? Você já aprendeu a lidar com a crítica? Você já aprendeu a lidar com os elogios? Você já aprendeu a lidar, sabe, com o sucesso da pessoa que está próximo de você? Como é que você lida com uma pessoa que está melhor de vida do que você? Será que você se alegra com ela? Será que você tem aquela vida como um modelo também para você poder, no futuro, crescer e avançar e se tornar uma pessoa assim, de sucesso ou de vitória como ela? Qual é, sabe, o sentimento que tem entrado dentro do nosso coração? O que tem tomado conta de nós? Porque, queridos, é muito fácil eu deixar apodrecer a minha alma por sentimentos infecciosos de inveja, de maldade. Meu coração pode estar longe do Senhor, porque a partir do momento que eu julgo as pessoas, a partir do momento que eu invejo as pessoas, a partir do momento que eu não aceito o que Deus está fazendo na vida de alguém, isso só mostra que algo dentro de mim não está bem. Há um desajuste dentro de mim, há um desajuste. A partir do momento que você pensa que tudo que a outra pessoa está fazendo é contra você, a partir do momento que você, sabe, foca demais no outro e esquece de focar em você, no seu crescimento, nas mudanças que são necessárias na sua vida, você já está desalinhado de Deus. É por isso que Jesus disse: antes de você olhar a trave que está no olho do teu irmão, olha para a trave que está no teu. Primeiro, você tente se tornar uma pessoa melhor. Primeiro, você se renda a Deus e tente alinhar a Deus a sua vida, antes de olhar para a vida do outro. Nós vivemos num mundo que sempre vai ser crítico. Nós vivemos num mundo que sempre vai invejar as vitórias, os sucessos dos outros. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas não conseguem viver a vida
a vida delas, elas têm que viver a vida do outro, certo? E isso está errado. É por isso que Jesus sempre nos ensinou, sabe, a viver uma vida rendida a Ele. Davi aprendeu a viver a vida dele. É como eu disse no domingo, você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida fofoqueira. Você nunca vai ver alguém bem-sucedido fofoqueiro, porque ele não tem tempo para ficar cuidando e falando da vida dos outros. E o pior não é isso. O pior é muitas vezes a pessoa criticar uma outra pessoa e não olhar, sabe, para os seus próprios defeitos, não olhar para os seus próprios erros. Você perdeu o caminho. Você perdeu o caminho. Ao longo da sua caminhada você perdeu porque você deixou de pensar na sua construção e você está pensando na construção do outro. É isso que está atrapalhando o teu crescimento. O teu crescimento está sendo sabotado por você. Você está sabotando o seu crescimento. E mais, quando o nosso coração se desvia do propósito, nós perdemos também intimidade com Deus. Nós perdemos intimidade porque Deus, sabe, se entristece com essas atitudes da carne dentro de nós. Ou seja, coisas que Ele já tem trabalhado em nós e nós temos permitido que isso entre e comece a perturbar. Começa a mexer até na tua relação com Deus. Essa inveja, esse sentimento de crítica dentro de você vai mexer até na tua relação com Deus. Isso vai atrapalhar você. E eu quero declarar em nome de Jesus, Deus está te levantando para coisas maiores. Para de te pegar em coisas pequenas. Amém? Segura essa palavra. Segura essa palavra. Deus está te levantando para coisas maiores. Pare de se apegar a coisas pequenas. Amém? Pare de se apegar a coisas pequenas. Escreve isso aqui nos comentários. Deus está me levantando para coisas grandes. Escreve aí, Deus está me levantando para coisas grandes. Pare de se apegar a coisas pequenas. Amém? Tem coisa que não deveria estar hoje ocupando a tua vida. Só está ocupando porque você está permitindo. Só está ocupando tua mente, teu tempo, porque você está permitindo. Pare com isso. Se concentre no seu crescimento. E Deus vai te honrar, vai te abençoar. Você vai ver a presença do Senhor, vai te abençoar mais e mais. Eu tenho feito isso. Eu tenho amigos que estão crescendo muito. Eu tenho amigos que estão prosperando, estão sendo abençoados, mas eu tomei uma decisão já faz anos. Eu não vou ficar olhando para a vida do outro. Eu vou ficar focado na minha vida, no que eu tenho que mudar, no que eu tenho que fazer. Eu não vou ficar cuidando da vida dos outros. Eu não vou ficar invejando a vida dos outros. Ao contrário, a Bíblia diz: se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Tem gente aí aplaudindo o pecado dos outros. Tem gente aplaudindo a queda dos outros. Ei, não caia nesse erro, meu irmão. Todos nós, a Bíblia diz que aquele que está de pé, acautele-se para que não caia. Não entre nesse pecado. As pessoas são críticas, as pessoas são julgadoras. Não aponte o dedo para o outro. O outro caiu. Vamos chorar por ele, vamos orar por ele, que Deus tenha misericórdia. Nós não podemos viver apontando o dedo para as pessoas. Sabe, hoje nós vemos até no meio cristão, alguém cai, tem gente que celebra, faz festa. Não, gente, é motivo de choro para nós, é motivo de choro, é motivo de intercessão. Não é para se alegrar, não, com a derrota dos irmãos. Não é para se alegrar com quem está mal. Não é para se alegrar com quem perdeu algo. É para orar por ele. É para interceder por ele. Ah, mas fez e aconteceu. Se arrependeu? Ora por ele. Ora por ela. É assim que tem que ser. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero declarar o Salmo 91. Amém? Eu digo para você, tem certos costumes que não são cristãos, são mundanos, não são cristãos. E um dos costumes que não é
cristão, mas é mundano. É o espírito da crítica. É o espírito da falta de misericórdia. É se alegrar com a destruição, a derrota, o pecado dos outros. Não, gente. Nós temos que orar para que a gente não caia. Nós temos que cuidar, é para a gente não cair. É para a gente não fazer pior, sabe? Nós temos que ter misericórdia das pessoas. Eu quero dar um testemunho aqui. Testemunho da Lucy Cleide. E ela escreveu assim: a paz. Eu comecei a assistir suas lives em janeiro, passando por muitos problemas de saúde com crises de ansiedade. Hoje eu estou curada, não tenho mais crises e também fui curada de um problema no meu ouvido. Meu filho tinha um caroço interno embaixo do queixo e eu o apresentei a Deus no momento em que o Senhor estava orando por cura e o caroço sumiu. Grandes têm sido as obras de Deus na minha vida, desde que comecei a assistir suas lives. Deus abençoe sua vida, profeta, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero fazer um convite para você. Você que mora nos Estados Unidos, eu estarei em julho em Orlando e vai ser algo incrível. Agora restam cerca de 40% das vagas para os Estados Unidos, tá? E para a Itália eu acho que restam cerca de 30% das vagas. Então quem mora na Europa, não perca a oportunidade de fazer a tua inscrição e é gratuito para quem é aluno da academia aqui no Global, certo? E se você quer levar um acompanhante com você, ontem nós liberamos, certo? Você conversa com a nossa equipe e eles vão dar as direções para você poder levar um acompanhante se você quiser levar um acompanhante, tá? Então é exclusivo para quem é aluno da academia Kindle Global. Inclusive hoje tem aula na academia Kindle. Se você ainda não é meu aluno na academia Kindle Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. Vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno na academia Kindle Global. Inclusive hoje nós vamos falar algumas coisas muito poderosas sobre a voz de Deus. Não perca, tá bom? Eu te aguardo hoje na aula às 20 horas, se não me engano, aula da academia Kindle Global. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa a tua curtida aqui, tá? E compartilha com 7 pessoas. Pega aí o link agora, compartilha com 7 pessoas. Deus está visitando a casa do Mateus Henrique. Eu não sei se Mateus e Henrique é a mesma pessoa ou se são duas pessoas dentro de uma casa. Mas o que eu tenho para dizer é que Deus está guardando essa casa. E Deus está livrando de laços que foram preparados contra essa família. Amém? Mateus Henrique, pode ser 2 pessoas ou uma pessoa só. Deus está visitando essa casa com graça. Deus está dando livramento para essa casa. Amém? Deus também me disse, diga para a Luana. E o Senhor me disse, uma Luana que mora no estado do Rio de Janeiro. Deus está te visitando, Luana. Eu vi portas se abrindo para você. Amém? Você recebeu uma direção de Deus. Eu acredito que isso é uma confirmação de algo que você tem pedido ao Senhor. Amém? Luana, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E hoje há pessoas que vão receber oportunidades divinas. Amém? Há pessoas que estão aqui nessa oração hoje que vão receber oportunidades divinas. O Senhor me mostrou como se alguém estivesse batendo na porta. E eu sei, vai ser boa notícia, vai ser oportunidade que Deus vai dar a pessoas que estão aqui. Quem crê, amém? Quem crê, cele agora essa palavra compartilhando com 7 pessoas no nome de Jesus. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora. Amém? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Eu vou levantar um clamor em teu favor. 9 da manhã eu vou estar ao vivo. 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui com vocês. E depois às 18 horas. E domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto especial na igreja. Eu vou estar ministrando, se Deus permitir. E 15 minutos antes de começar o culto, eu vou orar por todos os doentes que estarão lá. Então, eu estou num propósito de 3 domingos, orando pelos doentes, orando por pessoas que têm doenças físicas, pessoas que já tentaram de tudo e que precisam de um milagre, de uma cura. 3 domingos antes de começar o culto, nós estamos ungindo os doentes e estamos orando por eles. E nesse domingo vai acontecer isso. Nós vamos orar por todos os doentes, ungindo eles e impondo as mãos sobre todos. É uma direção que Deus me deu, estou seguindo essa direção e eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém? Posso orar por você? Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de toda pessoa que colocou seu pedido de oração aqui nos comentários. Toda pessoa, Pai, que com lágrimas, escreveu a sua necessidade. Essa pessoa com o coração apertado. Essa pessoa, Pai, que precisa de uma intervenção divina. Essa pessoa, Pai, que está quebrantada, está rendida, está crendo totalmente no milagre do Senhor. Eu peço agora a Ti um milagre para cada pedido que foi colocado aqui nos comentários. Eu apresento todos os comentários no nome bendito de Jesus Cristo e eu peço um milagre. Oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Toda enfermidade física, toda enfermidade emocional, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui às 6 da manhã e às 18 horas estamos orando para que essa presença esteja sobre nós, para que essa presença, a presença gloriosa que abençoa, que protege, esteja sobre nós. Libera da Tua presença agora, Senhor. Toque-os, Jesus. Toque-os com a Tua presença. Senhor, da mesma maneira que a presença do Senhor tocou na casa de Obed e abençoou tudo que ele tinha, eu peço a Ti agora, Senhor, que a Tua presença abençoe a nossa vida e abençoe tudo que nós temos, tudo que estiver em andamento, tudo que estiver no nosso caminho, tudo aquilo, Senhor, que estiver contra nós, que a Tua presença, Senhor, desfaça o mal, desfaça a inveja, desfaça a maldade. E nós oramos, Pai, para que a presença do Senhor encha nossas vidas. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os com a Tua presença, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Oro para que portas se abram, oro para que milagres sejam liberados e que toda resistência espiritual contra essa pessoa caia por terra, amarras espirituais sejam desfeitas agora, no nome de Jesus Cristo. Haja livramentos do Senhor na vida dessa pessoa e que hoje seja um dia marcado por oportunidades divinas. Eu quero liberar essa palavra e que eles confirmem essa palavra no dia de hoje como uma palavra do Senhor para suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra e essa oração? Amém? Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até. E de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus
cubra a nossa vida, família, o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Consagramos o dia de hoje ao Senhor Jesus e pedimos tua paz, tua sabedoria, tua graça, teu favor, e que o Senhor nos guie no dia de hoje em nossas decisões, proteja a nossa casa, a nossa família, coloca, Senhor, uma cerca de proteção ao redor dos nossos filhos, do nosso cônjuge, nos dê um dia rico, nos dê um dia cheio de paz, nos dê um dia alegre, nos dê um dia leve e principalmente que a tua presença, Senhor, inunde a nossa vida, inunde todas as áreas da nossa vida. Queremos o teu toque, queremos o teu poder operando em nossa vida. Traz a nós, Pai, o que pertence a nós e tira do nosso caminho tudo aquilo que não vem do Senhor. E que toda inveja, toda maldade, toda intriga, todo laço seja cortado no nome de Jesus Cristo. Toda pessoa, Pai, que entrou nessa oração ou que vai entrar, que estiver amarrada, que ela seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amarras do pecado, amarras espirituais, amarras de vício, larguem ela agora no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos: Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa casa. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe toda a tua casa. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para a sua vida. Uma das melhores coisas aqui nessa terra é andarmos no favor do Senhor. O favor do Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Uma pessoa que vive sem o favor do Senhor, ela vive sobrecarregada, ela vive aflita, ela está sempre empurrando as coisas para funcionar. Mas quando você entra no favor do Senhor, aquilo é uma maravilha, funciona, vai para frente, prospera, você conquista, você está amparado de todos os lados, porque a mão divina está sobre você. Você já construiu alguma coisa sem o favor de Deus? E aquilo ali se tornou em nada depois nas suas mãos? As pessoas não veem, mas quando algumas coisas não sobram, quando algumas coisas se tornam só em dor de cabeça, quando o final é divórcio, quando o final é intriga, quando o final é só perturbação, é a ausência de favor, é a ausência da mão de Deus. Eu já fiz coisas que eu pensei que, por serem boas, eu iria ter o favor do Senhor ali comigo, e descobri que não tinha o favor de Deus. É que a gente pensa que pode fazer qualquer coisa e que Deus vai estar em tudo. Não, Deus não vai estar naquilo que não é vontade dele para a tua vida. E por isso que você tem que começar a buscar o favor divino para a sua vida. Não fique onde há uma ausência de favor. Deus fala através do favor. Noemi ensinou essa lei a Ruth. Quando Noemi viu que o lugar que ela estava era um lugar de destruição, era um lugar de morte, era um lugar de arrependimentos, ela tomou uma decisão: vou sair daqui, vou voltar para o lugar de favor. E Ruth foi com ela e foi abençoada. Ali, em Moabe, aonde Noemi e Ruth estavam, tudo que era ruim aconteceu. Mas foi só Noemi voltar para a sua terra natal que o favor de Deus manifestou na vida dela, manifestou na vida de Ruth, que estava com ela, e as coisas mudaram completamente. Como que um lugar que às vezes até é melhor pode se tornar uma maldição na vida de uma pessoa? Um lugar
que poderia ser uma bênção, que poderia ser um lugar de milagres, onde tem todo o potencial para te abençoar, se transforma num lugar de dor, de luto, de tristeza. Em outro lugar que você não via sentido de você estar por causa do pequeno potencial, por causa das pessoas ou por causa da família, e de repente aquele lugar começa a ser um manancial, começa a ser um lugar extraordinário. Parece que o céu está baixinho naquele lugar. É por causa do favor de Deus. Mordecai enfatizou a rainha Esther, encorajando-a a falar diretamente ao rei sobre o desastre iminente que estava sendo planejado por Amã. E então a rainha Esther encontra favor. Ela vai ao rei e a sua vida é abençoada, porque ela se conecta a um plano de Deus. Ela arrisca tudo, mas ela entra num favor extraordinário, não só para ela, mas que impactou gerações. Olha que tremendo isso! Como é você andar no favor? Como é você acessar o favor quando você segue uma instrução divina? E tudo dá não apenas certo, mas mais do que certo, e você é surpreendido com coisas boas e com coisas maravilhosas. Siga o caminho do favor. Eu vou repetir, siga o caminho do favor. Escreve aqui nos comentários, siga o caminho do favor. E você que me acompanha pela televisão, vai para o YouTube, começa a nos acompanhar às 6 da manhã, às 18 horas, e entra ali na minha oração e escreve, siga o caminho do favor. Você que está já no YouTube, escreve aí, siga o caminho do favor. Nós precisamos observar onde Deus está com a mão e ali nos colocar embaixo dessa mão. O caminho do favor é a vontade de Deus. Deus não organizou nenhum tipo de sucesso fora da sua vontade. Deus não organizou nenhum tipo de sucesso fora da sua vontade. Você tem que estar conectado ao favor de Deus. Favor e paz são duas direções de Deus. Favor e paz é sinal de que Deus está nesse lugar. É sinal de que Deus está nessa empresa. É sinal de que Deus está nesse negócio. Então, eu tenho favor, eu tenho paz, Deus está aqui. Porque o diabo não é um lugar de paz. O inferno não é um lugar de paz. Ao contrário, a Bíblia diz que é um lugar de tormento. Então, se esse lugar que você está sendo um tormento, tem algum problema aí, você está fora de um favor de Deus. E às vezes não é só o lugar, às vezes é nós que estamos em desobediência. Porque eu já vi pessoas, mudando para cá e mudando para lá e vivendo uma vida de viajante, de peregrino, e nada muda na vida delas, porque não é o lugar apenas, é também o alinhamento que a pessoa está com Deus, com o Espírito Santo. É por isso que nós devemos estar percebendo se o problema não está em nós, se não é nós que estamos fora do favor de Deus. Cuidado com as adaptações e concessões. Isso não é o favor de Deus. Sabe quando você adapta uma coisa? Você tenta daqui, você tenta dali. Eu sei, eu estou falando com pessoas aí também que são indesistíveis. Pessoas que são imparáveis, pessoas que são perseverantes ao máximo, mas tudo quanto faz não prospera, tudo quanto faz não vai para frente, não se realiza, não há plenitude, não há bênção. E isso é sinal de que você está fora de um plano de Deus. Esse é o problema com as adaptações. Às vezes você concede, você está numa sociedade onde você só faz concessões. Tá bom, ok, vamos lá e vamos nos acertando aqui e vamos nos acertando ali. Pode ser que agora dê, pode ser que agora vá para frente e nunca vai. Você está fora do favor, amigo. Você está fora do favor. Esse negócio que você está fazendo toda hora, se adaptar, toda hora fazendo concessões, toda hora, você está querendo agradar todo mundo, você está querendo agradar
aos teus funcionários, você está querendo agradar, sabe, a quem? Você está fora do favor, não adianta. Você vai adaptar 500 coisas e você não vai ver favor nisso. É que nem quando você está numa negociação. Eu passei por uma negociação há um tempo atrás que me fez desistir do negócio. Eu passei por uma negociação que me fez desistir do negócio. Por quê? Porque só quem abria concessão era eu. Então toda vez que eu estava para fechar o negócio vinha uma coisa nova e eu tinha que conceder. Não, tá bom, eu posso abrir mão disso. Aí, eu posso pagar um pouco mais. Eu posso pagar o que não era para mim pagar, mas eu vou pagar. E só abrindo concessão e concessão e concessão. Aí chegou uma hora que o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo disse: você acha que eu estou nesse negócio onde só você tem que fazer concessão e desistir do negócio? Estávamos a vias já de fechar contrato. Porque desde o início da negociação eu queria tanto aquele negócio, eu queria tanto, então eu estava abrindo concessão, abrindo concessão, abrindo concessão, abrindo concessão, até que o Espírito Santo disse para mim: eu não estou nisso. Deixa eu dizer uma coisa para você, pare com essas adaptações e concessões, Deus não está nisso. Peça ajuda de Deus para avaliar a ausência do favor de Deus num negócio. Não continue andando por uma estrada, por um caminho onde não há favor. Até quando você vai bater cabeça? Até quando você vai permanecer nesse caminho só sofrendo? E isso sendo um peso, uma carga para você? É só por responsabilidade? Abra seus olhos. Você já andou com o favor de Deus? Sabe o que é o favor de Deus? Tem gente que nunca experimentou o favor de Deus, porque nunca se alinhou à vontade de Deus. É sempre as suas ideias que prevalecem, é sempre as indicações dos seus amigos. Faça uma oração e consulte a Deus e coloque Deus à frente da sua vida para ver se as coisas não vão mudar. Deus usa o favor como um selo, como um processo de verificação para te abençoar, para mudar a tua história e para você viver o extraordinário de Deus. Escreve aí nos comentários: Senhor, dá-me do teu favor. Senhor, dá-me do teu favor. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo. A falta do favor de Deus vai fazer você chorar. A falta do favor de Deus vai ser um fardo tão pesado que você vai achar quase que impossível de carregar. A falta do favor de Deus, a falta do favor de Deus vai se tornar quase impossível de carregar. Por isso, você precisa buscar a Deus para alinhar a sua vida ao propósito divino. Amém? Você quer o favor de Deus? Então declare aí nos comentários: eu preciso do favor do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já compartilhe essa oração que eu vou orar agora por você, certo? Eu vou orar agora por você. Eu quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero também aqui dar um testemunho para a glória de Deus da Suelen, e ela escreveu assim: minha filha de 9 anos passou meses tendo pesadelos e eu não sabia identificar se eram apenas sonhos ruins ou sonambulismo. Recorri a várias ajudas, mas nada resolvia. Durante a madrugada ela acordava chorando, muito assustada, apontava para coisas que eu não via e no dia seguinte não se lembrava de nada. Chegou a ponto de eu mesma sentir medo, mas para a honra e glória de Deus, desde que iniciei o propósito dos 40 dias e comecei a orar e buscar dentro da minha casa, minha filha nunca mais teve episódios de pesadelos. Já faz alguns dias que ela está dormindo sozinha no quarto dela. Sozinha não, mas com a presença de Deus. Obrigado, Jesus, por essa e tantas outras graças alcançadas. Agradeço pela tua vida e ministério. Deus te abençoe. Amém, Sueli. Essa foi uma graça que Deus me deu, né? E eu oro por muitas pessoas que têm pesadelos,
que têm sonambulismo, que não conseguem dormir à noite, pessoas que tinham até experiências anormais enquanto elas dormiam à noite, e as pessoas entram na minha oração e Jesus Cristo as liberta. E não é de hoje. Eu acredito que muitas coisas acontecem durante a madrugada. Por isso que nós precisamos proteger a nossa casa com o sangue de Jesus. Mas isso é assunto para outro dia. E se você não conhece ainda meu ministério, conheça meu ministério. Deus fala conosco, as coisas espirituais são reais e você tem que começar a discernir as coisas espirituais. Amém? É por isso que eu quero lhe convidar. Domingo agora, nós, às 9 da manhã, vamos ter um grande culto aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Eu estarei na igreja ministrando, certo? Mas à noite eu terei um treinamento especial, um evento especial, chamado Passando o Manto, na minha sede profética. E você é nosso convidado. E para você participar desse evento, você tem que ser nosso aluno na Academia Kingdom Global. E para todo aluno meu da Academia Kingdom Global, eu vou dar esse papel, onde a pessoa vai ser 3 domingos que nós vamos apresentar diante de Deus. Você que está em busca de confirmações divinas para a sua vida, que é resposta, você vai colocar aqui nessas linhas todas as respostas que você está aguardando. E por 3 domingos, nós vamos estar ministrando o evento Passando o Manto, que é um evento onde eu falo sobre os segredos da unção e como receber uma unção de Deus, certo? É extraordinário na unção de Elias, como que Eliseu herdou a unção de Elias. Nós vamos falar sobre isso nos 3 domingos. E para todo que é nosso aluno da Academia Kingdom, é simples, é só você reservar o seu lugar ali no meu site www.vinicius17.com.br. Não é aluno ainda da academia, você pode hoje mesmo se tornar um aluno. E um detalhe, quem se inscrever até domingo, eu vou pedir para Deus 10 pessoas, onde eu possa aconselhar essas pessoas pelo menos 5 minutos. Porque é o que eu preciso, 5 minutos para liberar uma palavra, para ouvir a pessoa naquilo que ela precisa decidir e ajudar ela, tá bom? Então, é uma oportunidade que Deus está dando e você não pode ficar de fora. E assim como esse evento Passando o Manto, eu vou ter vários outros eventos aí pela frente. Por isso, se torne um aluno da Academia Kingdom, você vai ser treinado a conhecer o seu propósito, a discernir ambientes, mundo espiritual, ouvir a Deus. Tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Também você pode, ali no nosso site, adquirir os nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Eu quero indicar esses 3 aqui hoje para você, que é Café com Jesus, que é um livro devocional, profético, o livro Sonhos, onde eu acredito que Deus fala conosco, nos sonhos, inclusive eu falo de pesadelos aqui nesse livro, e esse livro aqui, Unção do Rompedor, que é o livro da minha esposa, onde ela fala da unção de Davi. É extraordinário, você não pode ficar de fora, tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91. Já compartilhou essa oração? Se você não compartilhou, compartilhe. Eu quero agradecer também a todos os parceiros do nosso ministério. Estamos fazendo uma coisa grande, porque já faz mais de 1 ano que eu estou na televisão e graças a Deus e graças também aos meus parceiros e às bênçãos que Deus tem derramado na minha vida. Nós não pagamos TV com dinheiro da igreja. Tudo é mantido pelo meu ministério e também pelos meus parceiros. E às vezes até pela minha pessoa física. Mas temos conseguido vencer mês a mês e tem sido extraordinário. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 sobre a tua vida e eu quero falar com uma mulher que se chama Rosane, que está aí me ouvindo. Rosane, Deus fala contigo e você tem uma fome por Deus muito grande. Eu vejo Deus agindo na tua vida e tem certas coisas que Deus tem inquietado no teu coração. Deixe-se ser despertada por Deus para esse novo tempo. Deus está falando com você sobre mudanças. Você precisa entender o que Deus está falando contigo, porque esse ano vai ser um ano que vai mudar completamente a história da tua vida. Amém? Rosane, Deus está falando com você. Tem uma pessoa também que está me ouvindo, que está com fortes dores no pescoço, principalmente aqui no lado direito. E eu quero declarar saúde sobre você no nome de Jesus.
Deus também me falou de um casal que está me ouvindo, o Elton e a Maria. O Elton e a Maria, um casal que está aí me ouvindo nesse momento. Deus visita vocês, Deus visita vocês, e o Senhor me mostra conexões que acontecerão ainda este ano na vida de vocês, conexões que vão mudar completamente o rumo das coisas na vida de vocês. Elton e Maria, amém? Eu quero agora declarar o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Declare aí nos comentários: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós queremos ser conduzidos ao favor de Deus. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos andar debaixo da tua potente mão. Por isso, fala conosco. Queremos discernir a tua voz, queremos discernir os ambientes, queremos entender o que o Senhor está falando conosco. Por isso, ó Deus, abra agora os ouvidos espirituais do teu povo e derrama do teu favor. Eu oro também para que a glória de Deus, a poderosa glória de Deus, Senhor, venha sobre cada um dos teus filhos, a Shekinah do Senhor, toque nessa vida, a Shekinah do Senhor, toque nesse ministério, toque nesse homem, nessa mulher que está me ouvindo agora, e que uma visitação sobrenatural venha sobre essa pessoa. Meu Deus, traz clareza para aquele que está buscando uma direção do Senhor, e que possamos caminhar no teu favor, possamos caminhar debaixo da tua direção. Espírito Santo de Deus, libera da tua graça, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa. E a minha oração, Senhor, é para que grandes coisas se manifestem a partir de agora. Eu oro para que tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado, tudo aquilo que está por terra, levante em nome de Jesus. E toda pessoa que entrou doente aqui nessa oração, fisicamente ou emocionalmente, seja curada. E eu digo: depressão vai embora, tristeza vai embora, câncer vai embora, fibromialgia vai embora, dores da coluna vai embora, e que essa pessoa seja curada totalmente pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo agora. Que o milagre de Deus te toque, que o milagre de Deus tire todas as dores do teu corpo, que a paz de Deus se estabeleça na tua vida e toda ansiedade, toda angústia, todo aperto no peito, toda sensação ruim, negativa, vá embora em nome de Jesus Cristo. E que a presença de Deus te fortaleça, te capacite, te unge. E a minha oração também é para que cada intercessor que ora por mim e que também é um intercessor na igreja, no reino de Deus, que o Senhor fortaleça os intercessores e as intercessoras com o poder neste momento. Senhor, reveste-os com o poder e com uma graça maior. No nome de Jesus Cristo, abre as portas, Jesus. E desde já nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos para que o Espírito Santo trabalhe em nós e para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E a minha oração é para que dentro dessa casa todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Amém e amém.
Amém, gente querida? Glória a Deus. Deus é bom. Jesus é maravilhoso. Compartilhe essa oração. Eu preciso de você. Deus te colocou aí também por um propósito. Amém? Não é só para você receber. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Às 9 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui para dar uma direção fresquinha do céu para a tua vida. Um forte abraço, paz, prosperidade e salvação.